Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tópico de funções e agora nós vamos falar um pouquinho das funções especiais. O que eu falo como funções especiais? Na verdade a gente tem alguns tipos de funções já tabeladas em matemática, como funções polinomiais, funções exponenciais, logarítmicas, transcendentes e tudo mais. A gente vai trabalhar um pouco com algumas delas que tenham principalmente uma significância maior para a área de ciências sociais aplicadas, tá legal? Então, para começar, nós vamos falar de algumas funções, acho que da principal função, tipo de função para ciências sociais aplicadas, que são as chamadas funções polinomiais, tá? Ou uma função com característica polinomial. O que é uma função com característica polinomial? O que ela tem de especial e por que ela é importante? Porque normalmente a gente pode fazer ajustes aos pontos ou aos dados que nós temos. O que eu falo dados que nós temos? Nós temos variáveis independentes e variáveis dependentes. Ou seja, para um determinado modelo, nós temos quantidades e reações para essas quantidades, como por exemplo, quantidade de produtos e custos. E aí nós costumamos fazer ajustes a funções que modelam o problema. Você lembra que nós falamos de função como modelar problemas. O ajuste mais fácil, o ajuste mais característico, principalmente para ciências sociais aplicadas, são os ajustes polinomiais, o ajuste por funções polinomiais. A gente vai ter talvez uma fala sobre isso, mas isso não é assunto para vocês, mas é importante saber que existem essas características aí. Então, as funções polinomiais, elas têm esse nome por conta de que elas caracterizam-se como um polinômio, certo? Se vocês lembrarem, um polinômio, ele é uma relação matemática formada por variáveis e expoentes dessas variáveis. Então, nós temos os elementos que multiplicam, as constantes que multiplicam as variáveis, isso aqui são constantes, A0, A1, A2 e assim por diante. Nós temos as variáveis x, que são as mesmas variáveis, e os coeficientes. Aqui você tem 1, não aparece, aqui você tem 2, 3 e assim por consequência. Isso caracteriza aquilo que nós chamamos de função polinomial. Duas funções básicas polinomiais que nós temos as funções que definem a equação da reta, que é um polinômio de grau 1. Então, toda vez que você tiver um polinômio de grau 1, certo? Nós temos uma equação da reta e um polinômio de grau 2, que também é extremamente importante e define e ajuda e resolve muitos problemas, é uma parábola, tá ok? Nós vamos trabalhar com esses dois polinômios, com esses dois modelos, basicamente. Nessa aula, nós vamos nos restringir ao polinômio de grau 1 e na próxima a gente vai fazer uma sobre o polinômio de grau 2, tá legal? Então, o que nós temos, basicamente, quando a gente está preocupado com o modelo matemático que a gente vai utilizar? A gente tem como se fosse uma máquina, né? A função é como se fosse uma máquina, ou seja, nós temos a entrada dos elementos que compõem o domínio da minha função, ou as minhas variáveis independentes, que normalmente estão sendo expressas na horizontal ou na abscissa do meu gráfico, certo? Que é o eixo X, e sai como resultado a minha imagem. Então, nós temos aqui a imagem do meu resultado, que é onde nós temos as minhas variáveis dependentes, que estão definidas como ordenadas ou estão na vertical, que é o eixo Y do meu modelo, tá? Quem é que cria essa regra? Quem organiza isso? É o modelo ou a regra da função, tá legal? Então, nós temos aqui a regra da função, tá ok? Que é a equação que gera a função. Se essa equação é de grau 1, então nós temos uma função polinomial de grau 1, certo? Que é esse polinômio aqui, ó, ou seja, é um polinômio de grau 1. Isso aqui é o que nós chamamos polinômio 1, certo? Que também é chamado de função afim, tá ok? Aonde as constantes A é diferente de zero e B também é diferente de zero.
o que gera um polinômio de grau 1 ou uma função, como nós chamamos de função afim? Ela gera uma equação ou ela gera uma reta, ok? Então aqui só para a gente lembrar de algumas funções especiais. A função de grau 1 que não tem b, ou seja, só tem o coeficiente a, é chamada de função linear, que também é uma reta que passa pela origem, tá legal? Nós temos a função identidade, que é um modelo especial de função linear, que é aquela onde os valores de x e y são iguais. Então, você pegar aqui, ó, você vai perceber que o x1 é igual ao y1, e o x2 é igual ao y2, e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos uma função que é linear, ou seja, ela passa pela origem, e ela tem uma outra característica: os valores de x e y são iguais. Nós temos a chamada função constante. A função constante é uma função onde todos os valores da variável independente geram o mesmo valor para a variável dependente, tá legal? Ou seja, qualquer que seja x, o valor do y é o mesmo. Aqui nós estamos usando o exemplo do f de x igual a 2. E a função quadrática. Função quadrática, aquilo que eu falei, ela tem algumas características que nós vamos estudar numa aula posterior. É uma função de grau 2, tá ok? Então essa é a principal característica das nossas funções. E para a aula de hoje, ou para o modelo de hoje, aquilo que é mais importante para a gente vai entender como é que funciona uma função afim, como é que nós utilizamos, ou como é que elas costumam aparecer na área de ciências sociais aplicadas, e qual é o significado dos seus coeficientes, certo? Normalmente esse elemento aqui é chamado de coeficiente angular, e esse aqui é chamado de coeficiente linear, certo? O que eles representam e por que eles são importantes na hora que nós temos uma função afim, tá ok? Então, a primeira ideia é o seguinte: o que é o coeficiente linear? O que é o b da minha... O que ele representa, esse número que aqui estamos usando de forma genérica, a letra b? Ele é o ponto aonde a imagem da minha função, aonde o valor do x da minha função é sempre zero. Ou seja, toda vez que eu pegar x igual a zero, eu vou obter o valor b da minha função afim. Ok? Olha lá, toda vez que eu pegar x igual a zero, eu vou obter o valor b da minha função afim. Então, por isso que é chamado de coeficiente linear. É o elemento onde a função toca o eixo y. Percebam que é onde a função toca o eixo y. Tá legal? Isso é extremamente importante. É onde o coeficiente toca, onde a reta, isso aqui é a minha função, isso aqui é o gráfico da minha função. Então, é onde ele toca o eixo y. Tá legal? Então, nós vamos falar agora do coeficiente angular, ou seja, já falamos um pouquinho do significado do coeficiente linear, que é o b, e agora o que representa o coeficiente angular? A grosso modo, o coeficiente angular, ele vai medir, ou ele vai dar uma medida da taxa de variação da minha função, do gráfico da minha função. Mas para poder entender isso, vamos imaginar que a função, o gráfico da função, ele forma com o eixo x, um ângulo que nós chamamos de ângulo alfa aqui. E a tangente desse ângulo, o que é tangente para nós lá na trigonometria? E vou lembrar um pouquinho de trigonometria de triângulo retângulo. Se pegar esse desenho que nós temos aqui, nós temos um triângulo retângulo que forma-se 90 graus, tá? Esse triângulo, ele tem um elemento que nós chamamos de cateto oposto, que é a medida do lado que faz oposição ao ângulo formado, por isso que chama-se cateto oposto, tá? E uma medida que faz lateral, que é adjacente ao ângulo formado, que é o que nós chamamos de cateto adjacente, tá? Cateto adjacente. E paralelo, ou
oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa do triângulo retângulo, tá ok? A medida que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente é o que nós chamamos de tangente do ângulo alfa. Agora, o que essa medida representa? Ela representa a variação da minha variável independente, do meu eixo y, certo? Sobre a variação da minha variável independente, do meu eixo x. Então, aqui nós temos essa relação. Essa relação é igual ao coeficiente angular, por isso que nós chamamos de coeficiente angular, da função afim. É ela que define quanto ou quão a função está crescendo ou decrescendo, qual é a sua velocidade de crescimento e a sua velocidade de decrescimento. Certo? Percebam que quanto mais inclinado tiver essa função aqui, maior nós teremos a relação entre a variação de y e a variação de x, tá ok? E baseado nisso, baseado no a gente tem, ou seja, baseado no coeficiente angular, na medida do a, a gente pode definir que tipo é a minha função. Se ela é uma função crescente, o que implica numa função ser crescente? Que se os meus valores de x aumentam, os meus valores de f de x também aumentam, certo? Percebam que quando eu aumento os valores de x, então nós temos aqui, ó, que um determinado x1, que é igual a 1, ele é menor que um determinado x2, que é igual a 2, isso implica que os valores de f de x também aumentam, certo? Quem são os valores de f de x? O f de x1, é igual a menos 2, que é menor que o f de x2, que é igual a 0, tá? Então, eles também têm essa variação aqui que nós estamos percebendo, tá legal? Por outro lado, o que é uma função Então, o que a gente percebeu aqui? E a gente vai perceber isso facilmente. Que quando a função é crescente, certo? Com certeza, o meu coeficiente angular é maior que 0. Por outro lado, o que é uma função decrescente? Pelo menos do ponto de vista das funções lineares. Que quando a função é decrescente, os valores invertem, certo? Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó. O que aconteceu? Quem que é o x1? O x1 é igual a menos 1, certo? E x1 menos 1, concorda que é maior, x1 igual a menos 1 é maior que o x2, que é igual a menos 3? Ou seja, nós estamos decrescendo os valores de x. Por outro lado, quando a gente pega o f de x1, quem é o f de x1? O f de x1 é igual a menos 2. Quem é o f de x2? O f de x2 é igual a 2. Então, o f de x2 é igual a 2. Olha lá. O x2 é menos 3 e o valor dele é 2, certo? Ou seja, quando eu estou diminuindo o valor do x, eu estou aumentando o valor do f de x. Então, nós temos as setas ou as variações de forma invertida. Isso acontece claramente, então nós temos claramente que uma função decrescente, certo? Decrescente é aquela função onde o a é menor que 0, o a é negativo, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Para poder entender isso, a gente vai usar um exemplozinho bem bacana, que é o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma tabela aqui que traz o custo para a produção de camisetas. Então, independente da quantidade de camiseta que eu vou produzir, eu começo com um custo inicial de R$100, certo? A partir do momento que eu começo a produzir 5 camisetas, o meu custo passa a ser de 110. Quando eu produzo 10 camisetas, meu custo é 120 e assim sucessivamente. Ok? Então, o que a gente tem? A gente pode pensar já numa
determinada ideia aí, que a função custo minha, ela tem um custo que nós chamamos de variável, certo? Que está variando em função da quantidade, e um custo fixo, que é aquele custo básico para começar qualquer coisa que a gente queira organizar e construir. Então, o que você sabe com relação a isso? Vamos pensar o seguinte, quem é o custo fixo meu? Olhando para a tabela, você já consegue diagnosticar quem é o custo fixo? O custo fixo é aquele custo quando eu não produzo nada, que é, nesse caso aqui, vale 100, certo? E quem é meu custo variável? Quando eu vou pensar no custo variável, eu tenho que pensar o seguinte, qual é a minha variação? Quando eu passei a ter uma variação de custo de 10 unidades monetárias, certo? Quanto foi a variação da quantidade que eu produzi? Então, eu passei de 100 para 110, eu variei 10. Então, eu tive 5 unidades monetárias, correto? Quando eu produzi de 100 para 120, eu tive uma variação de quanto? De 20 unidades monetárias. E quanta quantidade eu produzi? Eu produzi 10. Quando eu participei para 60, e assim consequentemente, eu tenho então uma relação, um coeficiente, lembrem que esse cara chama coeficiente angular, certo? E esse coeficiente angular, no meu caso, é 2. Então, eu posso tranquilamente compor a minha função custo da seguinte forma. Eu tenho o custo variável, que é uma relação entre a quantidade e o custo, esse cara é custo variável, e o custo fixo. Então, eu passo a ter a minha composição da função custo, ou seja, 2Q mais 100, onde Q é o quê? C é o quê? C, para mim, é custo, e Q é quantidade produzida. Correto? Aí, eu quero pensar como é que isso se comporta num gráfico da minha função. Então, eu vou usar a quantidade como variável independente, ou seja, não depende de ninguém a quantidade que eu vou produzir, certo? E custo como variável dependente. Ela depende de quem? Ela depende da quantidade que eu vou produzir, certo? Variável dependente da quantidade que eu vou produzir. Então, nós temos lá, quando eu não produzo nada, meu custo fixo, que é onde toca o eixo Y, é 100. Coeficiente linear. E a quantidade, por exemplo, quando eu produzir 20, eu tenho 140. Quando eu produzir 50, eu já tenho 200. Certo? 2 pontos são suficientes. 2 pontos são suficientes para traçar uma reta. E aí eu tenho uma reta. Percebam que esse ângulo aqui é o meu coeficiente angular. Ele é igual a tangente de quem? Da variação do meu custo sobre a variação da minha quantidade. Do meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Certo? Então, esse valor aqui é igual a tangente desse ângulo, né? Na verdade, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo alfa, que eu não sei quem é, mas eu sei que a tangente, que é a variação do cateto, é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, é igual a tangente do ângulo alfa, é igual a 2. Tá ok? Então, só para continuar, para a gente ir incrementando, a gente pode também criar a função receita. Ou seja, dada a função custo para a produção da camiseta, vamos analisar como fica a função receita, obtida com a comercialização de unidades. Para um determinado produto, a receita é dada pela multiplicação do preço unitário pela quantidade Q. Então, agora nós temos P, que é preço, certo? Pela quantidade Q. E Q é quantidade. E aí, quem é a minha receita? A receita é a multiplicação do preço pela quantidade. Supondo que nosso exemplo, o preço de comercialização de cada camiseta seja de R$7, ou 7 unidades monetárias, quem é a minha função receita? 7 vezes a minha quantidade.
tá? Montando a taxa de variação já fica fácil saber que é 7, que é a inclinação da reta, e o termo independente é 0, ou coeficiente linear é 0, que é onde corta o eixo, certo? Aí, se a gente faz um gráfico, vale as mesmas coisas. Quando eu vendo 10 camisetas, eu tenho uma taxa, uma receita de 70. Quando eu vendo 40 camisetas, eu tenho uma receita de 280. E aí, se a gente avaliar aqui qual é a inclinação desse ângulo alfa, certo? A gente vai saber que a tangente do ângulo alfa é igual a 7, que é a variação da receita sobre a variação da quantidade, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá legal? E como a gente junta as duas coisas? Receita e custo. O que a gente tem? Qual é o elemento que mexe com isso? Qual é o elemento que mexe com isso? Então, se pensar lá, dadas as funções custo e receita, é natural questionarmos sobre a função lucro. Ou seja, quem que é lucro para a gente? Lucro é exatamente a diferença entre receita e custo de um determinado produto, certo? Se a gente olhar que a receita, nós temos a equação que é 7Q, menos o custo, nós temos a equação que é 2Q menos 100, então a gente vai chegar aqui, ó, que lucro é igual a 7Q, esse menos aqui, ó, ele tem que ser distribuído, tá? Então vai ficar menos 2Q menos 100. A hora que eu pegar 7Q menos 2Q, eu vou chegar nessa equação lucro que eu tenho aqui, ó. Meu lucro é igual a 5Q menos 100. Quando eu vou montar o gráfico, a gente pode perceber agora que também é uma função do primeiro grau, certo? Primeiro função afim, mas tem uma diferença, que quando ele corta o eixo vertical, ou seja, o coeficiente linear, agora é menos 100. E aí, se a gente perceber, a gente pode olhar que é o seguinte, esse gráfico é bastante interessante para a gente avaliar, e a gente vai avaliar isso lá na frente depois, principalmente quando estiver falando de integral, que é o seguinte, aonde que o meu lucro é positivo, certo? Aonde que o lucro é maior que zero, e onde que meu lucro é negativo, aonde que meu lucro é menor que zero, onde que eu estou tendo prejuízo. Então eu vou olhar para esse gráfico e já vou saber, opa, peraí, eu tenho que produzir uma determinada quantidade. Quem é a quantidade que eu tenho que produzir? É 20. Vamos ver como é que a gente chega nesses valores? Então, olha lá, a gente pode observar pelo gráfico anterior que a reta corta o eixo horizontal em Q igual a 20. Como é que a gente chega nisso, né? Como é que a gente vai verificar isso? A gente vai perceber o seguinte, aonde que é o ponto de crítico da minha relação? A hora que o lucro for igual a zero, ou seja, ele não é nem negativo nem positivo. Se nós lembrarmos que quando o lucro for igual a zero, a gente tem uma equação, que é, quem é a equação lucro? A gente vai substituir, ó, se eu olhar lá, a equação lucro é igual a 5Q menos 100 e eu vou igualar ela a zero. Aí eu vou resolver essa equação. O que é resolver essa equação? É 5Q, que é igual, menos 100 vai para lá, vira 100. Então daqui eu vou ter o quê? Que Q é igual a 100 dividido, está multiplicando? Então eu vou dividir. 100 dividido por 5, ou seja, Q é igual a 20. Ou seja, a partir da quantidade 20, ou na quantidade 20, é um valor que eu tenho o quê? Eu tenho o meu lucro zerado. Esse valor indica aquilo que nós estávamos colocando, que quando o Q for menor que 20, o lucro é negativo, ou seja, eu tenho prejuízo, certo? E quando o Q for maior que 20, nós temos lucro positivo. Então, nós podemos verificar o seguinte, que a receita, ela é igual ao lucro, nós vamos ter as mesmas condições, ou seja, em vez de eu pensar que onde que o lucro é igual a zero, eu posso pensar o seguinte, quem que é lucro para mim? Se vocês lembrarem lá, lucro é igual a receita menos custo, certo? Se eu estou pensando que L é igual a receita menos custo, e esse L aqui, ó, é igual a zero, então eu vou chegar na seguinte equação, receita menos custo é igual a zero, que é o que nós temos aqui, ó, certo? Quando eu tenho receita menos custo igual a zero, dando uma reorganizada, eu tenho receita igual a custo.
Ou seja, quando eu falo da receita igual a custo, eu quero saber o seguinte: qual é a quantidade aonde eu equilibro a minha quantidade, eu equilibro o meu modelo matemático. Então, aí a gente tem aquilo que em matemática a gente vai chamar graficamente o ponto de break, ou o ponto que equilibra as condições, certo? Ou seja, é o encontro das duas curvas. Percebam que essa aqui é a curva de receita que eu tinha lá anteriormente, certo? E essa aqui é a curva de custo. Aonde que eu equilibro isso? Aonde que nós obtemos o equilíbrio, certo? Quando a quantidade for igual a 20. Se eu substituir a quantidade de 20, tanto no custo quanto na receita, eu vou obter o mesmo valor, ou seja, eu vou obter um valor de 140 unidades monetárias, certo? A partir daí, eu passo a ter uma quantidade de lucro ou uma quantidade positiva para a minha situação. Percebam que aqui, até chegar nesse valor, o custo, ó, isso aqui é custo, isso aqui é função custo, isso aqui é função receita, certo? Percebam que o custo é maior que a receita. Então, até chegar nessas condições, eu estou tendo prejuízo. A partir daqui, aqui nós temos a função custo e aqui nós temos a função receita. A partir daqui, o que acontece? A função receita passa a ser maior que a função custo. Então, a partir daqui, nós passamos a ter lucro, passamos a ter um determinado valor. Que é aquilo que nós tínhamos colocado. Você lembra que aqui eu coloquei aonde o lucro é positivo e onde o lucro é negativo, aonde eu tenho prejuízo. Esses valores vão ser mais trabalhados, mas as ideias é que a gente possa usar essas ferramentas para modelar e para resolver bastante exercícios práticos do nosso dia a dia. Isso foi só um exemplo, só para a gente mostrar a importância das funções especiais, e a gente falou de uma delas, que é a função afim, ou a função polinomial de grau 1, ou função linear. E aí na próxima aula, na próxima encontro nosso, a gente vai falar de funções quadráticas, tá legal? Muito obrigado e até a próxima.